Vamos estudar, vamos aprender, vamos ouvir acerca daquilo que Jesus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Então, irmãos, Mateus 6,19 diz assim, ó: não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem o consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do seu corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mammon. Por isso vos digo, não andeis, verso 25, não andeis cuidadoso quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas estas coisas os gentios os procuram, de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aleluia! Então, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E aí, verso de número 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, esta é a tua mensagem para nós nessa noite. Deus, fale conosco aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que precisamos, para que possa haver transformação sobre a nossa vida. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dizer aí? Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui, na verdade, quando a gente fala Mateus capítulo 5, 6 e 7, na verdade é uma preciosidade. Né? Mateus capítulo 5, 6 e 7 é algo que nós precisamos ler constantemente. Porque ali nesses 3 capítulos, ele traz para nós instruções, né? Ele traz para nós revelações que podemos aplicar constantemente sobre os nossos dias de hoje. E também nos traz revelação acerca de nós estarmos preparados sobre aquilo que há de vir, né? Então isso é uma coisa muito importante. Muito importante. E aqui, na verdade, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 6, do 19 até o 34, na verdade, Jesus está falando muito para aquelas pessoas que têm na sua vida, aquela palavra chamada ansiedade. Vive isso constantemente, aquelas pessoas ansiosas, né? E, na verdade, irmãos, eu acredito que de uma certa forma, nós somos ansiosos, né? Nós somos ansiosos. Por que eu falo isso? Porque você pode estar vivendo uma tranquilidade, mas se alguém te ligar e te falar assim, eu tenho um presente
para te dar, mas só vou poder te dar amanhã. Irmão, você não vai dormir. Se você tiver uma prova, que pode mudar a tua história, e for na data de amanhã, isso vai te trazer o quê? Um nervosismo, uma ansiedade, né? Então, irmãos, várias e várias situações, ela permite com que a ansiedade seja manifestada sobre a nossa vida, né? E uma das maiores ansiedades que a gente vê na nossa população, no nosso povo hoje em dia, na nossa geração, é com relação a aquela ansiedade no sentido de eu preciso ficar rico, eu preciso ter dinheiro, eu preciso mudar a minha história. E aí, irmãos, sem hipocrisia e sem demagogia, a pessoa fala assim: ah, mas eu não preciso, eu não dou importância a dinheiro, eu não dou importância, né? Eu não dou importância. Mas aí você vê uma situação como essa que está acontecendo no nosso país, onde o governo está liberando 600 prata por mês. Você vai ver que a população, de uma forma geral, tem rico que tá correndo atrás, tem pobre que está correndo atrás, a população de forma geral, se é rico ou se é pobre, tá todo mundo correndo atrás de auxílio emergencial, tá todo mundo botando seu CPFzinho lá e fazendo seu cadastro, e na ansiedade de ter algo mais para receber. Então, quando a gente fala no contexto de financeiro, de dinheiro, isso traz, irmãos, uma ansiedade tremenda. Porque todo mundo é ansioso quando se fala isso. Todo se fala, você vai ter mais, você vai ter mais. As pessoas ficam ansiosas, querem saber como, né? Você vai ver hoje tem diversas pessoas ensinando, né? 30 fórmulas para o teu sucesso, 20 passos para você alcançar o seu pote de ouro, né? E aí as pessoas vão criando títulos, vão criando rótulos, né? Para poder conquistar as pessoas. E isso é algo que não é só de agora, irmãos. No tempo de Jesus era assim. As pessoas, elas eram muito apegadas a bens materiais. Muito apego, né, a bens materiais, o desejo de ter, é muito forte. E aí Jesus, ele traz essa palavra no seguinte contexto, irmãos. Nós precisamos deixar de lado essa ansiedade. Nós precisamos procurar por aquilo que realmente vai nos trazer mudança. Porque, irmãos, o dinheiro, você pode comprar uma coisa que vai te satisfazer e logo o dinheiro vai acabar e a sua satisfação por um tempo ela vai também acabar e você vai querer também desejar outra coisa e aí vai começar todo o processo, porque é assim. A pessoa compra uma casa, passa um tempo, a pessoa fala assim, não, eu preciso comprar uma outra casa. A pessoa compra um carro, eu preciso comprar um outro carro. Eu compro um videogame, eu preciso comprar um outro videogame. E isso assim é para todas as coisas, né? E aí esse texto aqui é uma coisa interessante que, olha o que está dizendo aqui. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ou seja, aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o coração é no coração aonde nós guardamos aquilo que é mais precioso da nossa vida. Onde estiver o tesouro, ou seja, aquilo que é precioso na nossa vida está onde? No nosso coração. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, porque a tua palavra é algo precioso para mim. A tua palavra é algo que realmente é algo de valor para mim, é uma preciosidade. Amém? Só que aí, isso é uma coisa interessante. Então a gente sabe que aquilo que é importante, aquilo que é de valor se encontra aonde? No nosso coração. Só que aquilo que abastece o nosso coração é o quê? Os nossos olhos. E aí o que Jesus vai dizer? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Ou seja, se nossos olhos forem bons, voltados para as coisas de Deus, com uma mente tranquila, enxergamos as coisas como realmente Jesus enxergaria nessa terra, irmãos, a gente vai ter coisas boas dentro de nós. Entretanto, se os nossos olhos forem ruins, e aí a gente aplica a maldade, perversidade, né, a ganância, e aí a gente vai ver que o nosso corpo vai ser o que? Algo tenebroso. A palavra de Deus que nós lemos diz isso. É uma pessoa tenebrosa. Então, irmãos, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente está desejando tanto alguma coisa que a gente está saindo de um contexto de aquilo que é bom, aquilo que é luz, e estamos entrando no ambiente de trevas. E tem muitas pessoas que estão em ambientes de trevas, estão pensando que estão enxergando a luz em si, mas a luz que enxergam são a luz de outras pessoas. E aí eu penso muito nesse contexto sobre Sansão, né? Quando a gente fala sobre a pessoa estar na luz,
tá na escuridão e pensar que está na luz, eu lembro sobre Sansão, porque Sansão, quando ele vai enfrentar os filisteus, né, ele tinha confessado para Dalila o que era a força, né, Dalila corta o cabelo dele, e aí o que acontece? Quando ele vai lutar pensando que a força estava nele, o texto vai dizer que Sansão, ele não sabia de uma coisa, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então tem muitas pessoas que pensam que tem o Espírito de Deus, mas o Espírito já não está mais na vida da pessoa. E isso é uma coisa importante, né? E aí Jesus ele faz uma outra observação. Jesus deve falar uma coisa. Então ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou Manom. Manom é o Deus, né, do dinheiro, da riqueza, né, considerado nessa cultura aqui. E aí uma coisa interessante que tem pessoas que são assim, irmãos. Não estou dizendo que as pessoas não têm que trabalhar. Escute isso. Mas tem pessoas que procuram trabalho, né, na hora de igreja, procuram se atarefar no horário de culto e dão justificativa. Pessoas que fogem de estar na casa de Deus. Aí dão justificativa como trabalho, ou a família, né? Que família é importante, né? Mas tem pessoas, irmãos, que não sacam a família a semana toda, não faz nada para a família dentro de casa, e no dia de culto, na hora do culto, lembra da família. Né? É uma coisa impressionante. E aí, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E aí uma coisa interessante, que tem pessoas que querem racionar, né? Olha, esse tempo aqui é para Deus. Não, mas hoje esse tempo de Deus eu vou usar para minha família. Esse tempo de Deus eu vou usar agora para conquistar um pouquinho mais de dinheiro. E com isso acaba deixando Deus de lado. E o mais importante é sem perceber. Sem perceber. Você acha que as pessoas percebem que estão se afastando da presença de Deus? Claro que não. Você acha que Sansão percebeu que o Espírito Santo já não estava mais sobre a vida dele? Não. Mas no momento que ele precisou, cadê? Não tinha mais forças. Não tinha mais força. Então sabe aonde que a gente percebe o quanto a gente está necessitando de Deus, o quanto a gente precisa de Deus? São no momento em que nós estamos fracos e precisamos de utilizar nossas forças. E aí a gente percebe o seguinte: estamos fracos por quê? Porque pensamos que as nossas forças ela vem através do dinheiro, mas a força que nós temos, ela vem de Deus. E se a pessoa não busca a Deus, não tem força. Aleluia. Tanto que a palavra de Deus vai dizer o quê? A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Aleluia. Então, irmãos, isso é uma coisa interessante. A ansiedade. Né? Tem pessoas que têm tanta ansiedade que, não, eu estou fazendo isso que eu vou para lá que eu vou distrair a minha mente. Eu vou sair hoje, vou na festinha que eu preciso distrair, que eu estou muito ansioso, eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervoso. Né? Então, irmãos, isso é uma coisa interessante. A nossa força vem de Deus. Se você puder, você bota nessa transmissão aí, escreve assim, ó: a nossa força vem de Deus. Bota aí, irmãos, a nossa força vem de Deus. Por que eu estou falando isso? Para quando você saber, para quando nós estivermos fracos, a gente saber que a nossa força vem de Deus. Então precisamos buscar cada vez mais e mais e mais. Aleluia. Aleluia. Porque deixa eu falar uma coisa interessante. Força não está relacionada à massa muscular, tamanho de braço. Não. Porque tem muitas pessoas que são fortes, né, com a sua estrutura de massa corpórea elevada, mas são pessoas fracas, frágeis, né? Então isso não está atrelado à força. Força é algo que vem de dentro para fora, é algo que é interno e você consegue externar aquilo que está interno, né? E aí, irmãos, isso é uma coisa interessantíssima, amém? A nossa força vem de Deus, amém? Então os irmãos entenderam até aqui, no contexto histórico, no contexto bíblico, Jesus ele está falando, irmãos, para aquele povo, e também está falando para nós. Meus irmãos, vocês estão querendo ficar ricos, vocês estão querendo juntar tesouro, vocês estão querendo construir, guardar semente, guardar tudo, estão preocupados com coisas externas, mas não se preocupe com isso não, porque isso tudo vai ficar para trás. Isso tudo fica para trás, isso tudo é passageiro. Amém? E aí Jesus ele vai começar no verso 25 falando algumas promessas, né? E algumas aplicações, e aí nós começamos a pregação nesse momento. Amém? Até agora foi só para a gente tentar nos situar no que Jesus estava dizendo. E aí Jesus vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então você vai ver que existe uma preocupação nesse povo com relação ao que havia de comer, de beber, né? E quanto às vestimentas, né? Só que uma coisa interessante, as pessoas para arrumar alimentos e bebida, né, acabavam muitas das vezes sacrificando o seu corpo.
né? Trabalho no contexto de trabalho duro. Tem que trabalhar, trabalho duro. E aí Jesus ele vai falar o seguinte: tem que trabalhar. Só que você precisa entender que o seu corpo é mais importante do que o seu alimento. Porque o seu alimento e a bebida que você tem só vai ter utilidade se você tiver corpo. Se você não tiver corpo, para que você vai ter comida e alimento? Né? A sua vestimenta que você se mata tanto para comprar, irmãos, e a gente vê tantas pessoas se matando, se mata horas e horas e horas para comprar uma bolsa aí de uma marca de grife aí caríssima. Irmãos, eu entrei num site de roupas, dessas roupas de grife, irmão. É uma coisa de doido. É um casaco 16 mil, uma bolsa 30 mil, 50 mil reais. Aí você fala assim, meu Deus. Aí porque você vê um jogador, ou você vê um artista usando, você fala, eu preciso ter. Eu preciso ser igual. E aí isso vai causando uma ansiedade. A pessoa vai desejando ter. E aí vai se mutilando, vai se maltratando, vai se fadigando, vai criando ansiedade por conta disso. Aí depois conquista, cadê o corpo para usar? Já não tem mais corpo. Então isso é uma coisa muito importante, irmãos. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Sobre a ansiedade. Às vezes, irmão, a gente está nessa quarentena e a gente fala assim, nossa, tá na época de live, né, de transmissão. E aí a gente às vezes olha assim, nossa, meu Deus, a transmissão, você viu a casa de fulana? Você viu a casa de ciclano? Você viu a casa daquele famoso? Daquela famosa? Nossa, eu preciso comprar o quadro que estava no fundo da casa dele. Eu tenho que ter, você viu o carro que estava estacionado? Eu vou trabalhar para ter um carro daquele, irmão. Isso vai gerando ansiedade. E uma coisa que é interessante, que a ansiedade é algo que também é interno. E como tudo aquilo que está em excesso faz mal, né? Você deve saber mais do que eu, que tudo em excesso faz mal. E a ansiedade também, como ela começa a ficar em excesso dentro de nós, isso acaba fazendo mal. E junto disso acaba gerando, né, outros fatores, doenças, né, que acabam nos atrapalhando e acabam muitas das vezes nos levando à morte. Então é isso que Jesus está querendo combater, né? Um povo que muita bênção, né? Pessoa que aquilo que eu falei, se os teus olhos forem bons, mas aí a pessoa, não, eu vou lá naquele lugar porque naquele lugar é para receber vitória. Ah, não, eu vou naquele outro lugar porque aquele lugar é o culto da porta aberta da chave de ouro. É o culto que vai dar o tijolo para construir minha casa. Então, irmãos, é aquela história, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será bom. Amém? E aí, olha que coisa interessante. Jesus vai falar, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Amém? Então, está falando que Jesus alimenta, né, as aves do céu. Deus alimenta as aves do céu. Ou seja, Deus sabe das necessidades. Amém? E aí é uma coisa interessante. É uma coisa interessante por quê? Porque, às vezes, nós geramos preocupações, né, quanto àquilo que é necessário para a nossa vida. Só que esquecemos que Deus, ele conhece aquilo que é essencial para nós. Então eu quero que você coloque nessa transmissão mais uma outra coisa. Me ajuda, como a gente faz no presencial, me ajuda a pregar aí. Coloca nessa transmissão assim, ó. Deus, ele conhece as minhas necessidades. Amém? Coloca aí. Deus conhece as minhas necessidades. Amém? Coloca aí. Deus conhece as minhas necessidades. E aí uma outra coisa interessante, irmãos. Uma outra coisa que vai dizer o texto. Verso de número 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? O que Jesus está dizendo aqui? Porque, irmãos, as pessoas se preocupam tanto em trabalhar, tanto em ter. Beleza. Depois que você tem, isso vai te fazer viver mais? Vai te fazer crescer? Vai melhorar o teu corpo, a estrutura do teu corpo? Não. É algo externo. É algo externo. Amém? E aí vai dizer, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? É aquilo que eu te falei, irmão. Quando se fala em questão de vestimenta, irmão. Questão de vestimenta, tem pessoa que... Loucura. Amém? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E aí Jesus diz, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, quando diz contexto de glória, com todo o seu dinheiro, sendo rei, sabedoria, né? Se vestiu como qualquer deles. Amém? Ou seja, Deus, ele sabe aquilo que é o melhor. O melhor para nós. Amém? Deus sabe aquilo que é o melhor.
para nós. Como eu bem falei, Deus, ele conhece as nossas necessidades. E uma coisa importante que a gente precisa frisar aqui, que Deus, ele sempre acrescentará muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que eu quero dizer com isso? Se você pensa que esse carro X é o melhor para mim, minha família tem que ser desse jeito, aquilo tem que ser assim. Quando a gente começa a criar essas limitações, irmãos, Deus vai muito mais além daquilo que nós limitamos. Amém? Por quê? Porque o seu poder, a sua glória é ilimitada. Amém? E aí vamos lá para o texto. Pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Ou seja, irmãos, é aquilo que a gente está falando. É deixar as preocupações de lado e acreditar mais em Deus. Exercer a nossa fé. E aí chega um momento importante, porque nós estamos vivendo, irmãos, uma época difícil, né? Uma época econômica que economicamente está muito difícil, né? Para quem é rico e para quem é pobre, tá? Muito difícil. E aí o que acontece? Nessas horas que as pessoas ficam assim, eu preciso ter ansiedade, ansiosa, eu preciso fazer, eu preciso pensar, né? E aí a gente precisa fazer o quê? Deixar a ansiedade de lado e também exercer a nossa fé. Aleluia! Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo, irmãos, coisas assim, de doido, para suprir as suas necessidades. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte, precisamos entender o seguinte, precisamos colocar a nossa fé em ação, né? Pessoas querem, eu preciso me desfazer das minhas coisas porque eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que vender isso para comprar aquilo, eu tenho que fazer, irmãos. E aonde está a fé? Né? Porque tem muitas pessoas que só lembram de fé quando têm suas necessidades supridas, quando estão tudo bem, né? Aí é mole exercitar a sua fé, falar de fé. Mas quero ver você falar de fé quando é preciso realmente exercer a sua fé. Aleluia. Amém? E aí Jesus está falando sobre isso, irmãos. Olha o cenário ao seu redor. Jesus está dizendo, quando você estiver ansioso, preocupado, querendo ter, olha o cenário ao seu redor, olha em volta e você vai perceber que o que está ao seu em volta, os animais, ele tem seus mantimentos, as árvores, elas conseguem se sustentar, aleluia. Ou seja, Deus, ele proporcionou um cenário ideal para os animais, para a terra. Por que para nós será diferente? Então, nós precisamos ter calma, precisamos exercer a nossa fé, acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Amém? Então, irmãos, acredite em Jesus. Acredite mais em Jesus, aleluia. Vamos lá para o texto. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Aleluia, que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos. Irmãos, as inquietações. Cuidado com as inquietações. Por quê? Porque isso pode muitas das vezes trazer preocupações desnecessárias. E essas preocupações desnecessárias, elas vão nos tirar do foco, vão nos tirar da presença de Deus, vão nos afastar do caminho correto. Amém? Então, é preciso ter foco. Aleluia. É preciso estar tranquilo, ser paciente, exercer a fé. Amém? E aí vamos lá para o texto, irmão. A gente está caminhando para o fim já. Eu estou quase terminando. Né? Aí vai dizer, porque todas estas coisas os gentios procuram. Olha aí, de certo que o vosso Pai sabe bem que necessitais de todas estas coisas. Amém? E aí, olha que Jesus vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? E aí a gente dá uma segurada aqui, aqui tem algumas coisas importantes para a gente entender. Porque você já deve ter ouvido, irmãos, vários pregadores falando, irmão. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Isso é um texto clássico, irmãos. Só que Jesus não está dizendo nada disso. Jesus não está dizendo que você vai ficar rico, milionário, que você vai ter uma mansão. Nada disso, irmãos. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo que, mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas. Que coisas são estas? Aquilo que ele falou anterior que gera uma preocupação
em nós seres humanos, com relação ao quê? A comer, a beber e a vestimenta. Amém? Com relação a comer, beber e vestimenta. E aí, irmãos, entenda o seguinte, por que com relação a comer, a beber e a vestimenta? Porque, irmãos, é isso que vai nos manter de pé, é isso que vai nos sustentar. A comida e a bebida é para a gente estar fortalecido. E a vestimenta é para a gente se socializar. Para quê? Para que a gente possa conquistar as outras coisas. Que outras coisas é essa? Você quer ter um carro bom? Irmão, vai trabalhar. Você quer ter uma casa boa? Vai trabalhar, vai estudar, vai correr atrás. Não fica pensando que você vai para dentro da casa de Deus e você vai ficar lá pensando que você vai ganhar na Mega Sena, né? Vai ter um sorteio da lotérica dentro da igreja e você vai sair com um carro zero, com uma casa própria. Não. Jesus está dizendo aqui, ó, buscai o reino de Deus. Né? Buscai o reino de Deus e todas estas coisas, ou seja, aquilo que é necessário para que possamos ter força para conquistar as outras coisas que precisaremos posteriormente aqui nesta terra, como um carro, como moradia, né? Mas aquilo que é necessário, Deus vai prover. Aquilo que não é necessário, que a gente corra atrás. Que a gente corra atrás. E mesmo assim, irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque o texto vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, isso é sério. Isso é sério, porque Deus ele nos promete nos dar aquilo que é necessário para quê? E ele fala só que antes você precisa me buscar, né? Buscar o reino de Deus para quê? Para que a gente possa ter um entendimento daquilo que é certo e daquilo que é justo. Para quê? Para que quando a gente tiver forças e condições, a gente procure os caminhos corretos para conquistarmos aquilo que nós necessitaremos. E não procurar caminhos injustos, formas injustas, caminhos ilícitos para usufruir de bens que muitas das vezes não é nosso. Amém? Então, irmão, Jesus, ele está falando, irmão, fica tranquilo. Você está cansado, está sem alimento, está sem força para trabalhar? Deus vai te dar aquilo que é necessário para você trabalhar. Deus vai te dar o necessário para você conquistar. Deus vai te permitir, não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento sobre a sua mesa, não vai faltar água, não vai faltar vestimento para você poder trabalhar, ir para a rua e conquistar. Mas, irmãos, isso é uma coisa interessante, que Jesus está falando de comida, roupa, vestimenta, né? E aí ele começa dizendo, né, sobre não andais ansiosos, né? Ou seja, na verdade, Jesus ele está nos dando o necessário, aquilo que é necessário para que a gente possa ter uma vida em movimento. Porque você vai falar, minha preocupação com casa. Irmãos, a preocupação com moradia de Jesus para a nossa vida, ela existe. Ah, Jesus, eu preciso de uma casa. Só que a preocupação de Jesus para a nossa vida é que nós tenhamos uma moradia celestial. Né? E aí, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, ele vai te dar aquilo que é necessário. Né? Como que as coisas funcionam? Resumindo, para a gente entender e caminhar para o final. Deus vai nos dar aquilo que é necessário. Né? Ou seja, o alimento, a roupa, a vestimenta, e a gente vai para a rua, vai conquistar as coisas. Aí você vai me dizer assim, para mim assim, mas eu preciso ter uma casa melhor, então preciso trabalhar mais. Precisa trabalhar mais? Então tá, Deus vai te dar um alimento reforçado, vai te permitir mais água, vai te dar roupa para que você possa ter. Mas aquilo que é necessário, Deus ele vai permitir que nós tenhamos. Né? Mas as outras coisas virão mediante os nossos esforços. Aleluia! E isso é uma realidade, irmãos. Uma realidade que às vezes é distorcida. Dentro e fora da casa de Deus, dentro e fora da igreja. É a pessoa que está dentro da igreja pensando, eu estou aqui, minha vida não muda. Não muda por quê? Porque a gente não faz nada, você não corre para melhorar, você não se movimenta, você não vai atrás daquilo que é necessário para que haja mudança. Então isso é uma coisa interessante. Você precisa também se mover. Nós precisamos estar em movimento. Amém? Uma outra coisa para a gente, último versículo para a gente encerrar. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia, né, o seu mal. E aí eu encerro, irmãos. Não fique preocupado com o dia de amanhã, né? Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, né? Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que estão, isso é uma coisa séria. Muitas pessoas tentando resgatar o passado, mudar o futuro e não dão atenção ao presente. Vou repetir. Pessoas tentando resgatar o passado que passou, mudar o futuro, mas não dão devido valor ao presente. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo? Não fique preocupado com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã será resultado daquilo que você faz no seu presente, no dia de hoje.
Amém? E aí a gente precisa entender isso, Porque essa história de, amanhã, deixa tudo para amanhã. Irmãos, o amanhã, quando chega amanhã, é hoje, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos dar atenção ao dia que nós estamos vivendo, ao tempo presente. Irmãos, não existe amanhã. O amanhã é agora, é hoje. Você precisa orar, buscar. Não, eu estou cansado amanhã. Não, irmãos, é agora. Dobra seu joelho, vai orar, peça a Deus para mudar a tua história. Peça a Jesus para você ter um encontro com Ele. Fala, Jesus, eu preciso me encontrar contigo. Eu preciso mudar a minha história. Eu preciso ter a minha vida mudada, transformada. Tira os remorsos, tira o ego, tira a vaidade, tira tudo aquilo que me causou mal no passado. Tira as preocupações, as perturbações com relação ao meu futuro. Me faça viver uma vida plena contigo. E aí, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Você vai ver o quanto Jesus ele é bom. O quanto Jesus ele faz coisas boas na nossa vida. Amém? A palavra de Deus é essa, meu irmão. A palavra de Deus para nós é essa. Amém? Fique tranquilo. Confie em Deus. Confie mais em Jesus. Aleluia. Quer o segredo da vitória? Quer o segredo da bênção? Quer o segredo para realizar as bênçãos? Não tem, irmãos. Tem gente que bota aí 10 chaves da vitória. Não tem chave 10 chaves não. É só uma chave. Só um segredo. E agora eu vou revelar. Esse segredo da chave do sucesso se chama Jesus. Amém? Quando Jesus está na tua vida, quando Jesus está sobre a sua vida, há uma transformação extraordinária. Algo que muitos não compreendem. Só quem tem Jesus sobre as suas vidas, que sabe aquilo que estão vivendo, não é só quem está vivendo sabe que eu só estou vivendo, eu só estou sentindo essas coisas porque Jesus está me proporcionando isso. Amém? E que nesse momento, irmão, Jesus possa te proporcionar coisas grandes e maravilhosas. E fica aqui um apelo, né? Para que se você ainda não conhece Jesus, ou se você é apenas eu sou apenas um simpatizante, né? Ou apenas só conhece de ouvir falar, irmãos, você precisa experimentar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa falar, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você precisa de uma transformação. Vou te dar uma dica. Não perde tempo, meu irmão. Não perde tempo, minha irmã. Volta para Jesus. Se você nunca conheceu, então conheça esse Jesus. Viva esse Jesus que transforma a vida. Amém? E receba uma transformação. Receba o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar contigo para a gente caminhar para